A gente vai conversar agora com a socióloga, pesquisadora Miriam Abramovay, que participou da elaboração de cartilha do MEC para prevenir violência escolar, e também com o Bruno Langeani, que é gerente do Instituto Sou da Paz. Obrigada, hein, pela gentileza de terem aceitado conversar aqui com a gente num assunto tão urgente, hein? Vou começar fazendo aqui uma pergunta para Miriam Abramovay. Miriam, sempre quando ocorre uma tragédia como essa, a gente tem que ter cautela, evidentemente, porque ainda não temos informações sobre o que teria acontecido, vai ter toda uma investigação. Mas a gente está falando de um ataque semanas após uma outra tragédia em Santa Catarina. Eu vou te perguntar algo bem básico, diante de todo o seu conhecimento. O que está acontecendo? O que significa tudo isso que a gente tem visto? Nós tivemos muitos ataques, né? E nós tivemos muitas mortes em várias localidades. Eu acho que isso é resultado desses 4 anos que nós não pudemos discutir todas essas questões, que não foi possível discutir gênero, a questão de gênero, que as armas, que foi feita uma propaganda e as armas ficaram de fácil aquisição, como é que esse menino tinha essa arma, esse jovem tinha essa arma. E existe uma cooptação da extrema-direita por esses jovens, que são jovens que vivem na internet, ficam jovens do quarto, como se chama, né? E tem essa influência terrível que eles querem virar heróis, né? É o exibicionismo no seu máximo. Eu acho que agora não está se dando, não está se falando nome, não está se dando propaganda para esse jovem, mas isso vai acontecendo em série num momento que nós temos que temos que ter políticas nas escolas. Existe um grupo ministerial discutindo isso, a questão dessas políticas, e essa violência que está sendo tão divulgada contra as escolas, eu acho que aí nós temos que ter muito cuidado em falar por que essa violência, fora essas questões tão gerais. Bruno Langeani também está aqui com a gente, é gerente do Instituto Sou da Paz. Eu lhe compartilho a mesma pergunta. Bruno, na sua visão, é uma pergunta fácil de fazer, mas imagino que muito complexa, evidentemente, de ser respondida. O que está acontecendo? Assim, que devaneio é esse que a gente está vivendo, né? Agora a criminalidade invadindo cada vez mais as escolas aqui no Brasil. Eu compartilho da visão da professora Miriam. A gente olhando a cronologia desses ataques no Brasil, acho importante a gente atualizar essa quantidade de casos, só para as pessoas terem uma ideia. De 2002 a 2012, nós só tivemos 5 ataques desse tipo em escola, instituições de ensino no Brasil. De 2019, onde começa uma tendência de crescimento até agora, já foram 18 casos. Então, claramente, a gente está numa tendência de crescimento e esses casos, eles acabam tendo um efeito de cópia, né? É muito comum que os estudantes que praticam esses ataques, eles imitem os outros casos e por isso que é tão importante essa abordagem da imprensa de não divulgar a foto do autor, o nome do autor e imagens do interior, né? Porque isso é usado, como a professora Miriam disse, nessas redes sociais para a cooptação de outros jovens de extrema-direita. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto a gente teve aí, desde 2019, uma política incentivada pelo governo federal de flexibilização de arma de fogo e até estímulo e banalização do uso dessa arma de fogo. Na nossa análise de todos os casos, a gente verifica que em mais da metade dos ataques com tiros, que são os ataques mais graves, que produzem 3 vezes mais vítima, em mais da metade dos ataques que se usou arma de fogo, essa arma foi obtida dentro de casa. Então não foi uma arma que essa pessoa foi buscar no mercado ilícito, no mercado informal. Ela foi uma arma obtida dentro de casa, de um pai, de uma mãe. A gente ainda não sabe
qual é os detalhes desse caso que aconteceu no Paraná agora, mas já se sabe, e não só desse estudo nosso no Brasil, mas de outros casos nos Estados Unidos, onde a gente vê isso acontecendo com mais frequência, que essa arma normalmente é obtida dentro de casa, né? Então, a gente precisa discutir tanto esse olhar para dentro da escola, porque o perfil dos agressores aqui no Brasil são 100% do sexo masculino e, na maioria dos casos, eles têm relação prévia com a escola. Então, ou é aluno ou é ex-aluno, como esse caso que acontece no Paraná. Então, a escolha da escola como local para a prática desses ataques e massacres, ela não é aleatória, ela tem uma simbologia. Então, a gente precisa, de fato, estudar mais com relação a isso para a gente conseguir fazer uma prevenção mais bem feita. E é muito importante um outro fator que agora o governo federal tem ajudado a colocar em discussão, que é a responsabilidade das plataformas digitais, que em muitos casos deixam postagens que estimulam a violência sem nenhum tipo de moderação de conteúdo. Então, a gente precisa trazer uma responsabilização dessas plataformas digitais, porque isso impacta diretamente, tanto no que a professora Miriam disse, da radicalização dos jovens, mas também do efeito de repetição e glorificação desses casos. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade de poder ouvir alguém que participou da elaboração da cartilha do MEC para prevenir violência na escola, a Miriam Abramovay. Qual seria o perfil desses jovens, Miriam? A gente está falando de um jovem barra adulto, né? Porque a gente também tem gente ali mais velha. É alguém que sofre uma violência dentro de casa e deságua essa raiva na escola? É alguém que, de repente, tem alguma questão emocional maior, alguma doença? É alguém que sofreu bullying? É uma raiva escolar? Como costuma ser o perfil dessa pessoa? Olha, o perfil dessa pessoa, todos são brancos, você pode ver isso. Eles têm uma masculinidade exacerbada, né? Eles são jovens muito fechados, que ficam na internet o dia inteiro e que foram cooptados pela extrema-direita. Alguma coisa chama atenção, e isso ainda eu acho que a gente vai ter que pesquisar, né, Bruno? Porque a escola. Se bem que a gente tem algumas hipóteses. E não é obrigatoriamente que eles sofreram na família e vão se vingar na escola. É que a escola é o principal local na vida dessas crianças, adolescentes e jovens. É o principal local que eles estudam e que eles fazem ou não amigos e que eles passam por uma socialização. A vida social, não querendo interrompê-la, mas excelente o que a senhora nos diz, né, da vida social, porque se eles vivem reclusos a um computador, a escola torna-se, portanto, o único ambiente social desses jovens. Exatamente. E mesmo se não for o único, é o principal, que eles passam muito tempo dentro desse espaço. Então, primeiro, é um espaço que eles conseguem entrar e que tem muita gente e que eles conseguem se vingar de algum problema. Eu acho perigoso a gente falar que é a família, porque eu acho que não tem nenhum estudo ainda do perfil. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que tem não um problema só, mas esses jovens passam por vários problemas. Pode ser que seja dentro de casa, mas obviamente que também foi na escola, porque eles escolhem a escola como lugar de vingança. Por isso é tão importante esse grupo do MEC, e que eu vou até mostrar a cartilha para o pessoal, dá para ver? Poder entrar, sim, né? Sim, conseguimos ver. Vou fazer aqui propaganda da cartilha. Acho que vale a pena entrar para ver como o Ministério de Educação está atuando e como outras organizações, como o Sou da Paz, também estão atuando. Mas eu acho que é preciso uma política, e nós estamos num momento muito complicado, porque muitos estados e municípios estão propondo polícia dentro da escola e medidas repressivas. Eu acho que isso a gente tem que prestar muita atenção, que polícia dentro da escola não vai resolver nada,
Primeiro, que é impossível uma polícia dentro de cada escola. Segundo, que não é com medidas repressivas e sim preventivas que a gente vai poder terminar, não sei se terminar com esses ataques, mas poder prevenir. Eu acho que não só o MEC, como o Ministério da Justiça está muito atento. Poderiam ter acontecido muito mais ataques do que aconteceram. E agora a gente tem que pensar numa política de convivência escolar e em políticas que não sejam repressivas. É fantástico poder ouvi-los, porque a gente realiza cada vez mais no pensamento, né, Bruno, que não dá para ser taxativo do tipo, é a culpa da família, ou impositivo, é 100% a escola, né? É um punhado de fatores. Então eu quero te ouvir, de que maneira você avalia que deveria ocorrer esse caminho de haver uma melhora ou de repente, descobrir antecipadamente que esse jovem pode vir a cometer algum tipo de crime. Você citou a lei que é debatida dentro do Congresso Nacional, chamada ali basicamente de fake news, mas que também abrange essas questões, né? De que maneira o poder público pode identificar antes que esse jovem pode vir a cometer um crime. Eu acho muito importante porque a gente não pode simplificar um fenômeno que é muito complexo, né? E o que a gente olha em termos de resposta, a professora Miriam falou muito bem, primeiro acho o aspecto preventivo e a fortaleza e estratégia, o quão estratégico é a comunidade escolar, aí pensando em toda a sua abrangência, né? Professores, funcionários e familiares. Então, no primeiro item desse aspecto preventivo, é de que forma a gente consegue preparar e dar condições para a escola trabalhar melhor essa convivência, né? Então, se a gente identifica que o isolamento é uma questão chave para a radicalização desses jovens, se a gente consegue identificar os jovens que estão sem amigos, que estão tendo conflitos na escola e trazer eles para uma maior convivência, ajudá-los a socializar de uma melhor forma e encontrar sentido para a vida, a gente está prevenindo que esses jovens se radicalizem na extrema-direita. Para os jovens que eventualmente já estão radicalizados, de novo, a escola e a família têm um papel muito importante porque na nossa análise dos 24 casos ocorridos no Brasil, a gente vê que na maioria dos casos não é um ato impulsivo, ele é um ato planejado por semanas e às vezes meses. Então não adianta a gente falar polícia, 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 porque quando a gente olha os casos que foram evitados, em geral, é um professor que nota uma mudança de comportamento, é um funcionário que ouve uma conversa de alunos sobre uma radicalização, sobre uma preparação de ataque, é um familiar que começa a desconfiar do comportamento do filho ou um colega. Então, a gente conseguir falar sobre quais são eventualmente atitudes e características que devem levantar um alerta, né, para a gente poder aproximar desse aluno, poder entender, são essas as coisas que têm mais efetividade na prevenção desses casos, né? E para além disso, a gente também precisa falar de novo, né? A gente colocou o que tem da comunidade escolar em termos de medida, a gente colocou o que pode ser feito da parte dos profissionais da escola, dos familiares. Da parte da segurança pública, a gente precisa também equipar, e aí é polícia investigativa, a conseguir antecipar e fazer pesquisas e investigações nesses fóruns online onde os estudantes se radicalizam para poder prevenir esses casos. Fantástico, é sobre enxergar o outro ser humano, hein? Quanta mudança a gente tem quando a gente enxerga o outro e forma essa rede de apoio. Puxa, eu agradeço grandemente aqui a pesquisadora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Miriam Abramovay, e ao Bruno Langeani, que é gerente do Instituto Sou da Paz. Obrigada de verdade, hein? Vocês contribuem para que nós possamos expandir o nosso olhar. Obrigada, bom dia.